Olá! Seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Hoje, vou fazer um resumo do que foi discutido na transmissão ao vivo da área de membros do YouTube. Nas próximas semanas, começaremos a realizar algumas transmissões ao vivo no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora de Deus com vocês. 2 Crônicas 15, 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Desejo a todos um excelente final de semana. Agora vamos iniciar o nosso panorama. Fala pessoal, vou fazer uma nova gravação aqui. A gente testou a live para os membros e assinantes, né? Pela primeira live da vida, tudo bem, né? Só um errinho do desenho com o pincel não ter saído, mas porque eu estava gravando a janela, né? Não me liguei nisso e também não vira o chat. Mas depois eu coloco no meu outro monitor. Ainda preciso olhar os vídeos no YouTube para me adaptar a como fazer isso, tá? De forma correta. Bom, vou começar aqui pelo Bitcoin, eu vou falar um pouquinho, tentar falar basicamente o que eu falei para os membros, né? E também já convidar, caso você queira participar dos membros, né, do YouTube, você pode assinar. A partir de agora, eu pretendo fazer várias lives, quando eu tiver vontade de fazer, também aberto aqui no YouTube, tá? Quero falar do Bitcoin hoje. Vou fazer uma live rapidinho ali, sem precisar ficar cortando vídeos, essas coisas. Então, pretendo fazer bastante lives para vocês aqui agora no YouTube, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, começar pelo Bitcoin. E antes de começar, eu vou começar pela uma pergunta do Vinícius, um membro assinante, que ele perguntou, bem interessante a pergunta dele, e eu quero compartilhar com vocês. Então, deixa eu achar a pergunta dele aqui. Tem algumas análises que eu tenho postado na área de membro lá sobre algumas moedas, tá? Já faz algumas semanas. E também no panorama, alguns 2 ou 3 panoramas passados. Tenho falado bastante que as moedas altcoins, principalmente, se soltaria bastante, né? E por que isso? Porque elas estão criando novos movimentos, novos ranges de negociação agora. Então ainda tem algumas que vão subir muito, ou deveria pelo menos, tá? Então vamos lá. Impressionante sua assertividade. O Vinícius respondeu aqui. É uma pergunta, tá? Impressionante a sua assertividade. Muitas moedas subiram reto esses últimos dias, deixando gaps enormes. A dúvida que fica é: elas vão voltar antes do bull run começar ou só daqui 2, 3 anos no próximo mercado de baixa? Teria alguma forma de identificar isso? Por exemplo, se a ADA rompesse a região de oferta. Espera aí que sumiu a pergunta aqui. Fazendo um choque. Seria um indicativo que ela não voltará mais nesse ciclo? Perdi a pergunta de novo. Meu Deus, eu apertei aqui no celular. Mas resumidamente, até saiu aqui. Mas resumidamente, ele quer saber se tem alguma maneira de identificar se as moedas vão voltar agora ou vão voltar daqui um ano, igual aconteceu lá em 2021. Não, não tem como identificar isso. A gente tem expectativas e probabilidades, tá? De alguns movimentos. Bom, lá em 2021, o que eu tento passar para vocês é o seguinte. Claro que essas movimentações de alta a gente deve se aproveitar. Claro, a gente tem que se aproveitar desses belos movimentos que o mercado paga ali 100, 200, 300%, principalmente criptomoedas, altcoins, né? Mas sempre visando as regiões de oferta para que a gente possa realizar essas moedas, tá, pessoal? Por quê? Lá em 2021 a gente tinha um suposto pullback nessa região do Bitcoin, quando o mercado fez essa movimentação onde muita gente comprou. Então a galera chegou a ver lucro nessa região. Porém, depois veio a paulada para baixo, causando muitos prejuízos, tá? Então a gente está numa região de oferta. O mercado deu sinais que não vai voltar mais. No pior cenário, o que a gente tem que fazer aqui? Estopar na mínima. Se tá perdendo a região, né, como foi lá em 2021, opa, tem alguma coisa errada. Então ou sai no 0 a 0, ou fica esperto para realizar em regiões de oferta. É isso que eu tento passar para vocês, tá? Então, infelizmente, não tem como a gente ter a certeza. Isso não existe. É igual a própria Ada Cardano. Bom, a Ada Cardano lá em 2021, 2022, houve promessas, né? Eu já compartilhei isso lá no grupo gratuito,
que a Ada Cardano ia passar o Bitcoin. E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, ela causou muitos prejuízos na sua movimentação, tá? Então, pessoal, a gente tem expectativas de movimento. E o que eu entendo do mercado? Bastante, eu acompanho, raramente eu escuto canais brasileiros, tá? Acompanho alguns canais gringos e os gringos estão batendo bastante que o Bitcoin vai começar a corrigir dessa região. Então eu vou começar a falar sobre o Bitcoin dessa região. Acredito sim que pode rolar uma correção a partir desse movimento também. E por que eu acho isso? Porque a gente tem alguns blocos de movimento e quando o mercado estava nessa região, eu falei diversas vezes para vocês que o melhor cenário seria que o Bitcoin rompesse essa região, mas a expectativa é que o mercado fizesse esse movimento, quebrasse essa estrutura, parasse nesse gap, que era um gap aberto, e fizesse basicamente esse movimento até o 21, 20 mil, para depois fazer o seu processo de impulsão, o seu processo de alta. Por quê? Já estaria fechando esse movimento e ele falaria de fato, olha, não preciso mais voltar nessa região e a partir daqui seria de fato alta infinita que todo mundo gostaria, tá? Mas não foi o que o mercado fez. Então o que a gente tem que entender e se adaptar ao mercado até onde ele pode chegar, até o que pode ser. Os gringos estão falando bastante sobre a correção até o 40 mil. E eu penso um pouco mais além desse movimento. O que eu penso? 40 mil, pelo gráfico da CME, tem um gap. E é por isso que os gringos estão falando, tá? Desse movimento de correção. Então, basicamente, os 50% desse order block semanal que o mercado tá, vai ficar entre o 46.500 e 47. Beleza? Então, se o mercado corrigir daqui da onde ele tá agora, né? Que ele acabou de raspar a liquidez de topo, e fizer basicamente esse movimento até o 40 mil, a gente pode aproveitar uma compra de curto prazo? Pode. Porque a expectativa é que o mercado faça basicamente esse movimento. Aí sim, ele raspe a liquidez novamente lá perto do 47 para depois ele iniciar uma correção mais profunda. Isso é o que eu vejo. Ah, e se ele corrigir até o 40 e perder direto? Aí a gente senta aqui e vê o que pode acontecer, tá? Não tem como a gente ter certeza, a gente tem expectativas de movimento. Mas a gente está numa região vendedora, uma região importante, que tem que ficar ligado, belezinha? Bom, Matic. A Matic é o seguinte, tem alguns desenhos aqui que a gente fez lá, né, que eu tentei fazer depois que o Vinícius falou que não estava aparecendo o pincel na tela, então eu vou apagar e vou desenhar novamente aqui para vocês. A Matic, pessoal, o que acontece? Para ela mostrar pra gente que ela não vai testar o 0,46 que eu falei diversas vezes para vocês, ela teria que colocar um fechamento acima do 1,20. Por quê? Aí ela vai entregar o novo movimento, quebrando essa estrutura. Aí ela vai dizer, olha, realmente lá é o meu fundo. E aí a gente vai ter que trabalhar com essa pernada, aguardando um processo de correção para que a gente compre novamente. Lembrando que a gente já está comprado na carteira recomendada em Matic, nesse fundo, exatamente nesse fundo, e também foi passado aqui no YouTube para vocês essa compra, né? Com um objetivo de realizar ela. Porque a minha expectativa é que ela sim possa ou segurar aqui onde ela tá, ou ela vir testar esse cara de 1,10, 1,20, para depois ela retornar. Agora, se ela chegar aqui e não mostrar que vai cair, a gente segue com uma quantidade menor dela, pelo menos isso é eu operando, né? Cada um tem a sua estratégia. Porque eu não vou comprar mais Matic nessa região. Eu não vou correr atrás do preço. Agora, se ela retornar, eu compro mais, beleza? Então, para a Matic mostrar que isso aqui vai ser realmente o fundo e ela não vai testar o 0,46, ela precisa colocar um fechamento acima do 1,20 ali. Se ela não colocar e fizer esse movimento aqui e segurar na região de 1,10, 1,15, né, até raspar esse topo no 1,20, mas não quebrar a estrutura, ela vai indicar sim que há uma grande probabilidade dela voltar
ainda testar o 0,46. E se eu já tenho a expectativa do Bitcoin, independente se vai demorar um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 4 meses, para fazer uma correção mais profunda, antes de testar o topo histórico, eu tenho que deixar em aberto essa possibilidade da Matic ainda, tá? Bom, vamos falar aqui de Doge. Doge é o seguinte, eu falei para vocês há uns 2 panoramas atrás que a expectativa de Doge era alta, né? Até tem gente que me mandou mensagem no Telegram falando que pegou a movimentação e tá na Doge ainda, parabéns, tá? A expectativa dela, pessoal, a partir do momento que ela encontra a sua região de demanda, sempre falo para vocês, é o que? A gente precisa de uma reversão de movimento, uma quebra de estrutura, uma mudança de característica. Então a Doge fez esse movimento. A partir disso, ela engata o seu processo de mitigação, que pode ser feito de diversas formas. Pode ser um movimento reto, pode ser igual foi aqui, tá? Mas a expectativa agora que ela respeitou essa região é que sim, ela venha superar a região do 0,16, abrindo um novo range de negociação, mudando a sua característica novamente. E aí sim, pontos para realizar. Ela pode dar um pump até a região do 0,17, mas ela também pode vir até o 0,28, tá? Então ela pode sim entregar uma bela movimentação, e se ela for e me pagar essa movimentação, da onde a gente está comprado aqui nela, até a região lá do 0,28, vai ser um belo movimento, eu vou ficar bastante feliz, e aí eu já realizo tudo, eu nem espero ela chegar mais para cima, tá? Aí quando ela retornar, a gente vai sentar aqui, encontrar os novos POIs, né? O que é o POI? Os pontos de interesse que o mercado vai deixando pelo caminho. As novas regiões de demanda nesse caso, né? Que são os suporte, as regiões de suporte, para que a gente possa comprar essa moeda, beleza? Uni. A Uni, também falei para vocês, expectativa, a gente também está comprado nessa moeda já faz um tempinho, na carteira recomendada. Expectativa dela também é alta, também falei no panorama. E qual é? A Uni pode entregar um belo movimento ainda, além do que ela já fez. Porque a partir do momento que ela quebra a estrutura, igual da Doge lá, ó, faz todo o seu processo de mitigação. Agora a expectativa é o quê? Que ela venha primeiro superar o 10 e futuramente o 12.530. E sim, ela pode tocar até a região do 18, tá? Vendo que a Solana, por exemplo, subiu muito, e a Solana ainda, pelo que ela tá fazendo, né? Ela esperou eu realizar para ela subir mais. Ela pode subir muito mais que isso. Mas a expectativa também é que, a partir daqui, o que eu quero que vocês entendam é que as moedas ainda vão criar um novo range de negociação. Lembra do Bitcoin que eu falava, o melhor cenário para o Bitcoin é quebrar a estrutura. Então, olha onde está a estrutura da Uni. Então, a expectativa sim é que ela possa subir direto, né? Será o melhor cenário, já que eu estou comprado. Que ela faça isso aqui direto, para depois fazer o seu processo de mitigação. E aí a gente vai encontrar as novas zonas de POI para que possa comprar de novo. Então, eu trabalho realizando. Então, se ela sobe até uma região dessa, me pagando 300%, 400%, vixe, para mim é muito lucro. Muito mesmo. Então eu realizo, aguardo um processo de mitigação novamente. Beleza? Agora, se ela for muito boazinha, para quem não está comprado nela ainda, quem sabe ela faça um movimento até que próximo da região de 5. Pode ser uma bela compra também, tá? Já avisando as regiões lá de cima também. Belezinha? Opa! Meu Deus. Eu acho que é isso. Uni. Deixa eu ver qual mais aqui que eu falei no panorama. Vamos falar da Solana. Ó, a Solana. Solana é o seguinte. Bom, a Solana, lembra do range de negociação que a gente está falando? Então a Solana lá atrás, ela não tinha feito nenhum range de negociação. A primeira quebra de estrutura a partir da zona de demanda foi aqui, ó. Então ela abriu um novo range de negociação, já quebrou. Então a gente tinha um Fair Value Gap, a expectativa, onde ela até segurou aqui, poderia ser que ela fizesse isso aqui, retornasse e aí sim, futuramente vir testar a região dos 128, 140.
não é o que ela está mostrando. Ela está indicando que ela pode sim subir até essas regiões direto até os 128, 140, tá? Ela está indicando, não quer dizer que ela vai, tá, pessoal? E aí, o que a gente deve fazer? Como eu já realizei a Solana, eu tenho que trabalhar com essa mínima até onde ela for, né? Se ela for até lá em cima ou se ela for até aqui. E aí eu vou encontrar as novas pós quando iniciar o seu processo de correção, para que futuramente a gente vá pegar impulso para testar o topo histórico, tá? Então a Solana agora, na minha visão, eu não faço nada. Por quê? Eu não vou comprar no meio do caminho, porque se eu compro aqui, mesmo que há uma chance dela chegar até na região de cima, né? Deixa eu ver onde está os 50% aqui. Eu corro um risco muito alto, então eu não tô a fim de correr esse risco. Ó, visando com 50% da movimentação dela é o 134, ela tem uma chance grande de chegar até essa região, tá, pessoal? É uma região importante de oferta, ela pode sim fazer um belo impulso para chegar nessas regiões de cima aí, beleza? Bom, deixa eu ver outra moeda que eu falei aqui. Deixa eu achar. Bom, NEAR. E qual mais? Ah, XRP eu já falei. NEAR. A NEAR é o seguinte, mesma coisa, ó. A NEAR é uma moeda que ela ainda pode subir muito. Por quê? Ela não quebrou a estrutura ainda. Então, para ela mostrar pra gente, isso aqui vai ser o meu fundo, tá? Daqui eu não vou passar mais na sua volta. Ela precisa fazer o quê? Continuar o seu movimento de alta, quebrar a estrutura aqui do 2,80, 3 dólares. Pode ser que ela segure aqui na região do 3,50, mas ela também tem um order block na região de 4,50 e 6, tá? Mas o que importa pra gente é que ela quebre a estrutura do 2,83, abrindo um novo range. Lembre do gráfico da Solana. A Solana não fez a quebra de estrutura? Então, a NEAR ainda precisa fazer isso para ela falar, olha, aqui é o meu fundo de fato, tá? E aí sim, dependendo de onde ela for parar, quando ela iniciar a sua correção, a gente vai encontrar novamente as pós para que a gente possa se posicionar. E para quem já tem NEAR, eu ficaria bem ligado. Se ela romper o 2,83, aqui na região do 3,50, 3,60, e se ela passar só o 4,50, 6 dólares, beleza? E Shiba. Shiba, acertei tudo da Shiba, hein? Tudo. Até a ida, até a volta. E provavelmente, se Deus quiser, vamos acertar novamente a nova ida dela, né? Bom, a Shiba, quando ela fez essa movimentação, eu falei diversas vezes aqui no canal que se tivesse algum lugar para comprar essa moeda, tinha que ser aqui. Porque aqui é o ponto macro dela e ela não poderia reverter a sua movimentação. Então, quando ela subiu aqui, eu falei que ela retornaria, né? Eu mostrei isso nos vídeos que eu falando. E aqui é um caso bem interessante. Por quê? Quando a moeda faz o seu movimento, igual eu gostaria que o Bitcoin tivesse feito, e ela já volta a testar a sua região, lá na onde a gente cravou também, não necessariamente ela precisa voltar mais. Então a expectativa é que a Shiba venha já para superar a região lá do 00018, quebrando uma nova estrutura. Então ela pode sim dar um belo pump e vir testar a região aqui do 00024, 0,25, até mais que isso, tá? Então a expectativa para ela continua sendo de alta. E para quem comprou, porque eu sei que já bastante gente comprou ela, né? Porque já me mandaram mensagem também falando. Pode ser ainda um belo movimento, tá? Pode entregar bons lucros aí. DOT. A DOT é o seguinte, ó. Mesma coisa. Aonde está a estrutura da DOT para ela mostrar pra gente assim, ó. Aqui vai ser o meu fundo e não vou passar dele no seu processo de correção. Ela precisa superar o 9,5010, quebrando a estrutura do mercado, formando um choque, tá? Aí ela vai ter um Fair Gap lá na região do 12,5012 e se ela passar essa região, ela pode chegar até 18,19, pessoal.
e se ela passar só, daí o 22, tá? Agora, se ela não passar a região de 9, se ela não conseguir colocar um fechamento acima dessa região, ela vai indicar pra gente que ela vem testar o fundo novamente, tá? E aí, possivelmente, fechar esse Fair Value Gap aqui embaixo. Então, pra gente ter o melhor cenário para a DOT seria que ela subisse quebrando essa estrutura aqui pra cima, mudando a característica, igual fez a Solana, igual fez a Matic lá no passado, e por aí vai, tá? Falar do Ethereum e da MKR. Bom, Ethereum. O Ethereum, graficamente, eu já falei isso diversas vezes, né, aqui no canal. É muito lindo o Ethereum graficamente, pessoal. Então, reparem no que eu falo do mercado voltar a testar e quando o mercado sobe reto, que daí provavelmente ele vai voltar, né? E quando não há necessidade de ele voltar. Quando o Ethereum encontra a sua zona de demanda, quebra a estrutura, então o mercado vem e faz seu processo de mitigação. Opa, fechou esse ciclo. Aí o mercado vem de novo, quebra a sua estrutura. Aí o que o Ethereum faz? Volta a testar. Aí o mercado vem e está quebrando uma nova estrutura. Então, se o mercado der continuidade a esse tipo de movimento e fizer esse retorno, uma boa compra no Ethereum vai ficar lá no 1.600, 1.500 e caso for até 1.400 ali, tá? Agora, se o Ethereum subir reto até uma região de 3.400, 3.300, que há uma possibilidade, aí a gente vai ter que trabalhar com essa pernada de referência, se ele segurar lá, né, claro, aguardando um processo de mitigação, a gente vai encontrar as novas pós para que a gente possa comprar. Mas se ele der continuidade igual ele está fazendo, ele deveria voltar daqui, né? Aí testar essa região novamente para aí sim já subir e testar o 3.400, 3.500 ali em cima, beleza? Ethereum muito bonito, viu, pessoal? Para quem tem sucesso. MKR. A MKR é o seguinte, não liguem pelo rabisco, é porque quando o Vinícius falou na live que não estava funcionando o pincel, eu tentei fazer pelo TradingView. Bom, a MKR é o seguinte, mesma coisa, ó, encontrou a sua zona de demanda, tudo que a gente precisa é o quê? Uma reversão de movimento, uma mudança de característica. Então ela faz aqui nesse ponto uma reversão de movimento e agora a gente tem dois cenários. Qual é o cenário? O primeiro cenário é que ela faça esse tipo de movimento, toque aqui e vai dar continuidade para testar a casa do 3.000, tá? É uma possibilidade de movimento. Agora, qual é a outra possibilidade de movimento? Que ela fizesse esse movimento e a partir daqui ela engatasse já o seu processo de correção até lá embaixo, até a casa dos 700, 600, para depois testar o 3.000, tá? Então tem que ficar bastante ligado nessa região de 1.000, 1.100, 1.200 aqui, que é um order block, pode ser bem interessante, com uma entrada de confirmação e com um risco bem calculado. Por quê? Perdeu essa região, ela vai indicar que vai na extremidade. Agora, ela pode segurar aqui e entregar um novo movimento a partir daqui? Pode também. A gente nunca vai saber. O que tem que ter a ciência é o risco. Opa, eu vou tomar um risco bem pequeno aqui com o objetivo longo, tá? Vale a pena? Vale a pena. Então, aguarde uma entrada de confirmação. Assim, um risco de 16%, você consegue diminuir ele para menos 10%, com certeza. Já expliquei diversas vezes como faz uma entrada de confirmação aqui, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O que eu falei na live, fiz rapidinho aqui com o pincel para vocês entenderem um pouquinho, ficar mais nítido, tá? Então, fiquem bastante ligados sobre a região de 40, ali onde há um gap do Bitcoin. Ele pode sim. Outro cenário, e se ele for direto testar a região aqui do 46 para depois testar o gap lá do 40, que é o gráfico da CME, aí a gente senta aqui e faz uma nova análise para ver o que pode acontecer, beleza? Do mais é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente já vai fazer live aí, aberta aqui no YouTube, pra gente conversar um pouquinho, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.